Amores, pessoal, dando continuidade a esse conteúdo programático aí sobre citologia, hoje nessa aulinha nós vamos falar sobre envoltórios celulares, tá certo? Então, dentro dessa perspectiva, o que é que a gente tem aí sobre envoltórios para falar para vocês? Nós vamos falar sobre a membrana plasmática, que é chamada simplesmente por plasmalema, e também a gente vai falar sobre parede celular e as características que envolvem essas duas estruturas importantíssimas no que se diz respeito tanto à fisiologia quanto à morfologia celular, tá bom? Então, vê lá. Aqui nós temos características básicas da membrana plasmática. Quando eu falo em característica básica, você tem recebimento e você tem a liberação de substâncias. Tranquilo? Então, a principal condição, a principal característica, especificidade no que se diz respeito à membrana plasmática é exatamente isso. É o recebimento e a liberação de substâncias. O reconhecimento desses antígenos, dessas substâncias, desses íons, dessas proteínas, que vão chegar do meio externo para o meio interno ou do meio interno para o meio externo. Beleza? Então, vê lá. Aqui eu tenho um modelozinho de uma membrana plasmática, como vocês podem ver. E aqui eu destaquei, eu elenquei 7 aspectos importantes que você deve embutir, que você deve inserir na membrana plasmática, tá certo? Então eu vou comentar um por um e deixar aí para vocês alguns aspectos interessantes no que se diz respeito à funcionalidade, tá? Então, primeira dica é o seguinte, deixa eu colocar meu piloto aqui, vocês sabem que eu gosto de colocar um pilotinho, aqui amarelinho, pá. Ó, então, manutenção da integridade da estrutura da célula. Então tu tens aí a membrana, ela está intimamente relacionada à forma, morfologia, estrutura celular. Por isso que se você analisar direitinho, você encontra estruturas celulares diversas, centenas, milhares de estruturas celulares diferenciadas, né? Em virtude exatamente da sua membrana plasmática. Ela que garante exatamente essa forma. Para aquelas que apresentam parede celular, então você vai encontrar duas. No caso, a membrana plasmática e a parede celular que vão dar esse molde, né? Porém, aqui a gente está falando só sobre membrana plasmática. Seletividade. A seletividade ela está relacionada ao controle da movimentação de substância para dentro e para fora da célula. Então, a célula ela apresenta seletividade. Uma coisa muito interessante que eu posso destacar para vocês são as estruturas virais. Os vírus eles se apresentam para a gente com uma condição muito interessante. Os vírus eles apresentam uma afinidade, a sua cápsula proteica, uma afinidade gigantesca com a membrana plasmática das células humanas. Então essa afinidade ela não é à toa, por isso que quando o indivíduo ele é submetido a uma carga viral muito grande, a probabilidade desse indivíduo não se infectar é muito, gente, muitíssimo baixa, em virtude exatamente dessa compatibilidade bioquímica que existe entre a cápsula proteica e, no caso aí, a gente está destacando a cápsula proteica do vírus e a membrana plasmática, tá certo? Vê lá outro aspecto aqui que eu coloquei para vocês. Regulação das interações célula-célula. Olha aí, ó. Quem é que promove essa interação entre as células? Entre uma célula e outra, entre as células adjacentes? É exatamente a membrana plasmática. Ela que está aí nessa interface, né? Receptores de reconhecimento de antígenos. Cabeça que é um antígeno, é todo aquele micro-organismo, toda aquela estrutura biológica que pode causar algum dano, né? Então você tem vírus, fungos, bactérias, protozoários, cistos, larvas, fragmentos de carboidratos, fragmentos de lipídios, tudo isso pode ser caracterizado como antígeno.
células estranhas e células alteradas, tá certo? Atuação como interface entre o citoplasma, entre a parte interna, e o meio externo, o MIC e o MEC. Eita, cabeça que é MIC e MEC, meio intercelular e o meio extracelular. Estabelecimento de sistemas de transporte para moléculas específicas é o que a gente encontra, né? Esses sistemas, um exemplo muito interessante, são os retículos, né? O retículo endoplasmático liso, o retículo endoplasmático rugoso, que são estruturas que sintetizam, armazenam e transportam. Transdução de sinais extracelulares físicos ou químicos, tá certo? Então você tem uma condição aí relacionada tanto à parte química quanto à parte física da estrutura celular, em eventos intracelulares ou até mesmo em eventos extracelulares. Se você analisar, quer ver uma coisa muito interessante que se encaixa direitinho com isso aí? Quando você observa um organismo como uma caravela, como uma água-viva, que tem um quinidocílio, né? Então as células ali, elas se apresentam com um quinidocílio, o quinidócilo, que é a célula quinidocílio, que é como se fosse o gatilho. Então você tem uma condição física para que aquele filamento daquela água-viva, daquela caravela, seja desprendido, seja liberado, né? Tanto prova que ao toque, o indivíduo ele tem que tocar no tentáculo da caravela ou da água-viva para que ela possa liberar exatamente a sua toxina. Tranquilo? Então, a transdução de sinais físicos ou químicos em eventos intracelulares ou extracelulares. Beleza? Olha lá, alguns tópicos que eu coloquei para vocês também relacionando isso aí. Pessoal, esse modelo é o modelo de Singer e Nicolson. É o que mais aparece para a gente no que se diz respeito à figura de membrana plasmática. É o conteúdo aí para a gente. Por quê? Tu tens várias especificidades, várias características que vão moldar a membrana plasmática, a plasmalema, tá certo? Então você tem aí o modelo, ele foi proferido por Singer e Nicolson em 1972. Você tem o modelo do mosaico fluido, onde esse modelo ele se apresenta para a gente com um mar aqui, ó, de lipídios e proteínas incrustantes, proteínas integrais, proteínas de membrana que estão agregadas, proteínas superficiais que estão só na parte superior da membrana e o próprio colesterol, as glicoproteínas que estão ali para auxiliar exatamente a estruturação, a forma e, consequentemente, a fisiologia da membrana. Tá bom? Observe que eu destaquei para vocês que existem duas porções bem distintas. A parte apolar hidrofóbica e uma parte polar hidrofílica. Cabeça, o que quer dizer isso? Hidro, do grego, água. Fóbica, quer dizer fobia. Então é a parte da membrana plasmática que vocês podem ver aqui, ó, as perninhas dos fosfolipídios, que são estruturas hidrofóbicas, que apresentam aversão à água. E as cabecinhas, eita, cabecinha, a cabeça do fosfolipídio, tá certo? A cabeça do fosfolipídio, ele se apresenta, brincadeiras à parte, ele se apresenta para a gente com a parte polar hidrofílica, hidro do grego água, fílico quer dizer amigo, afinidade. Então é a parte que apresenta afinidade das moléculas de água. Tranquilo? Existe outro modelo, gente. Eu não ia nem comentar, mas às vezes aparece nas provas aí pra gente. Que é o modelo de Dawson e Danieli, que é da década de 50. Ele destaca pra gente que existiria duas camadas de lipídios e duas camadas de proteína. Então isso aí entra em desuso faz muito tempo. A estrutura que é aceita, que é abordada, que é comentada, que é trabalhada em laboratório é essa aqui que eu estou destacando para vocês.
modelo do mosaico fluido, promovida a partir de Singer e Nicholson a partir de 1972. Estrutura cabeça, ela é lipoproteica, é formada a partir de lipídios e proteínas. Tranquilo? Vê lá. Aqui tu tens a membrana plasmática ainda com a estrutura que é de suma importância, que é o glicocálix. E o glicocálix ele está intimamente relacionado à adesão das células vizinhas, tá? Ao reconhecimento. Atua, olha só, não esquece, anota aí, deixa bem bonitinho no teu caderninho. Atua no processo de rejeição em transplantes. Em transplantes. O que é que acontece? Você pode me dizer, cabeça, um coração ele é igual ao outro. Tem 4 cavidades? Tem. Mas observe que geneticamente é diferente. E o glicocálix ele está relacionado a esse reconhecimento. Tanto prova que uma pessoa que faz um transplante, seja ele de pâncreas, de fígado, de coração, de pulmão, de rim, ele vai tomar imunossupressor para o resto da vida dele. Cabeça é um imunossupressor. São aqueles fármacos, são aqueles medicamentos que vão diminuir a sua carga imunitária. Cabeça, para que isso? Para que o corpo ele não venha atacar de forma consistente e o indivíduo ele precise fazer outra cirurgia, ou senão o indivíduo ele pode vir a óbito, tá certo? Então, quem é que faz esse reconhecimento? Quem é que trabalha no processo de rejeição? É o glicocálix. Ele promove isso, tá? Captação de sinais extracelulares e promove também a absorção d'água. Beleza? Tranquilo? Fica de olho nessa dica aí, tá certo? Vamos lá. Aqui nós temos, para a gente fechar com chave de ouro essa aula, nós temos aí 2 estruturas importantíssimas, né? Que são comentadas até demais para a gente. Uma célula vegetal e uma célula bacteriana, né? Então observa, gente, que a parede celular ela é uma estrutura que promove a forma, quanto promove também resistência a esses organismos. Vamos dar uma palavrinha primeiro sobre a parede celular em célula vegetal. Gente, pessoal, quando normalmente o vestibular ele comenta esses aspectos para vocês, eles vão relacionar o tipo de substância que predomina naquela parede celular. Exemplo, quando eu falo em parede celular de bactéria, tem uma substância que é predominante nos vestibulares, que é o peptidoglicano. Cabeça, por que o peptidoglicano? Peptido vem de proteína, glicano vem de glicose, carboidrato. É uma glicoproteína. É uma glicoproteína de resistência que se encontra na parede celular. Essa glicoproteína ela vai dar resistência à bactéria. Aí, vamos a um aspecto clínico muito interessante. Observa bem, quando você toma um antibiótico, você tem uma infecção. Observa que eu não tenho só o peptidoglicano, eu tenho a N-acetilglicosamina, eu tenho o ácido murâmico, que pode também ser chamado de mureína, mas o principal é o peptidoglicano. O antibiótico ele diminui a resistência dessa substância. E quando você analisa em microscopia, a bactéria ela estoura, ela se rompe, ela entra em lise. Beleza? Então tu tens exatamente esse tipo de característica aí. A célula vegetal, se você analisar com muito carinho aqui comigo, você tem a parede celular, ela envolve, como eu havia falado para vocês, toda a célula, né? Então tu tens aqui, ó, parede celular, né? Parede celular, ele destaca aqui bem bonitinho pra gente, que dá resistência. Enquanto aqui eu gostaria que vocês se ligassem no peptidoglicano, aqui na célula vegetal eu gostaria que vocês se destacassem, eu gostaria que vocês se detessem, na realidade, a celulose, que é um polissacarídeo estrutural. Então falei em célula vegetal, celulose. Falei em fungos, eu falo na quitina, que é outro polissacarídeo.
beleza? Que existem fungos que apresentam parede celular e esses que apresentam a substância predominante é a quitina. Então eu coloquei para vocês aspectos da parede celular presente em algas, fungos, vegetais e bactérias, tá certo? Pode apresentar lignina e suberina no caso dos vegetais, né? Peptidoglicano, bactéria, quitina nos fungos e aminoglicosídeos e celulose aí em algas pluricelulares. Beleza? Então fica mais uma aulinha aí para vocês, uma coisa bem resumida, bem objetiva sobre parede celular e membrana plasmática. Fica com Deus, um abração, tudo de bom para tu.